Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wellington e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre densidade. Você já imaginou por que o navio flutua? O navio é uma embarcação feita de metal e também de madeira, né? Então tem muitos materiais presentes no navio. Mas como é que você consegue perceber tantas coisas flutuando sobre a água? Será que isso tem algum segredo nisso tudo? Como é que isso acontece? Se esse navio parar, será que ele afunda? Então, essas seriam algumas perguntas que a gente teria como explicar nessa aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Ora, você imagina que o navio deve ser formado de muitas coisas, né? Então, as principais coisas que nós sabemos que tem no navio é, é metal, madeira e muitos parafusos, né? Muitos parafusos mesmo. Então, como é que eu consigo explicar que todas essas coisas presentes em um navio e que ele não afunda? Então, a nossa resposta está dentro da física e da química. Então, eu chamei isso de físico-química. Então, vamos imaginar, a partir desses dois conceitos de física e química, como é que isso acontece para que esse navio permaneça flutuando na água. Na verdade, como o navio é feito de matéria, né, e essa matéria é densa, ou seja, é uma matéria que tem uma concentração muito grande, né? Já falamos um pouquinho sobre essa questão de concentração ou estado de agregação da matéria, né? Então, vamos imaginar agora por que mesmo tendo essa quantidade de matéria, o navio consegue flutuar na água, né? Na verdade, a explicação para esse segredo, né, está dentro da matemática, tá bom? Então, vamos imaginar uma estrutura de um navio. O navio, na verdade, ele é uma grande caixa oca. Então, ele tem um grande espaço vazio dentro dele. Somente a parte estrutural e a parte externa dele é que vai se encontrar aquele material que nós falamos, né, que tem uma alta concentração ou uma alta densidade. Ou a gente pode dizer que esse material tem um estado de agregação elevado, né? Então, o que esse navio ele tem, na verdade, é muito espaço. Então, como ele tem espaço, vocês lembram do conceito de matéria? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o navio ele tem muito espaço. E esse espaço do navio nós vamos chamar de volume. Então, por ter esse volume e essa matéria concentrada nas laterais e nas estruturas principais, nós podemos dizer que ele, na verdade, é uma massa gigantesca, né? Mas com um volume muito maior do que a própria massa, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é uma caixa. Então, a gente pode fazer um pequeno cálculo, certo? Porque para que a gente possa entender a densidade, que é o conceito do que nós estamos querendo falar aqui, nós temos que entender o que é essa densidade. E essa densidade, ela é explicada por duas coisas. Nós sabemos que a matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem massa e também tem volume. Então, a relação entre massa e volume é o que vai criar o que nós chamamos de densidade. Tá bom? Então, é ela que vai explicar os motivos pelo qual o navio flutua. Tá bom? Então, vamos fazer um pequeno cálculo para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, vamos entender o que quer dizer cada letra dessa.
Já falei, densidade é o que nós queremos encontrar. O M é a massa do objeto, ou seja, a massa do navio. E o V é o volume, ou seja, o espaço que esse navio ocupa. Então vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Para a gente poder entender um pouquinho de densidade, tá? A gente vai precisar fazer uma comparação. Nós vamos comparar a massa da água, ou seja, a densidade da água, e a massa do navio, ou seja, também a densidade do navio. Então, eu tenho aqui 1000 gramas de água. E tem um espaço que essa água ocupa, o volume que ela ocupa, de 1000 ml. Esses 1000 ml, pessoal, é 1 litro, certo? Porque a gente não vai calcular em cima de uma quantidade grande. Não precisa disso tudo. A gente só precisa saber a quantidade pequena para a gente fazer uma relação. Então, nós temos 1000 gramas de água dividido pelo volume dela, ou seja, a massa de 1000 gramas dividido pelo volume de 1000 ml. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 1 grama para cada ml de água. Ou seja, a densidade da água é 1 grama para um volume de 1 ml. Ok? Guarda isso daí. Agora nós vamos fazer o cálculo da densidade do ferro. Só que esse ferro que nós vamos fazer agora o cálculo é um bloco de ferro. Então, vamos imaginar um cubo feito de ferro e que tem uma massa igual a 1000 gramas. O volume dessa massa que eu calculei, de 1000 gramas de ferro, equivale a 125 ml. Ok? Então, lembrando que 125 ml é menos de 1 litro de água, né? Então, eu vou fazer novamente aquele cálculo. Eu vou pegar a massa do ferro, que é 1000 gramas, e vou dividir pelo volume que ele ocupa. Observa que o volume que o ferro ocupa é muito pequeno em relação à massa. Ou seja, 125 é o espaço que esse 125 ml é o espaço que esse cubo tem. É o espaço que ele ocupa de volume. E 1000 gramas é a massa que nós chamamos de peso, certo? A massa desse mesmo cubo. Lembrando que nós pegamos também 1000 gramas de água e agora nós estamos pegando 1000 gramas de ferro. Quando eu faço o cálculo e divido 1000 gramas por 120 ml, eu encontro 8 gramas de ferro para cada 1 ml. Ou seja, se comparar com a água, 8 gramas de ferro é muita coisa para 1 ml, não é? Mas é exatamente essa massa que tem esse ml de ferro, tá bom? O outro cálculo agora, nós vamos fazer pensando nessa mesma quantidade de ferro. Observa que eu tenho agora 1000 gramas de ferro. Ora, 1000 gramas de ferro é a mesma massa da água, que é 1000 gramas de água, a mesma massa do cubo de ferro, que nós já calculamos antes, que também é 1000 gramas. E agora nós vamos pegar 1000 gramas de ferro novamente, só que agora, ao invés de pegar um cubo de ferro, nós vamos pegar uma caixa feita de ferro, tá? Lembrando que a caixa ela é oca, ou seja, ela tem muito espaço dentro e todo ferro, todas essas 1000 gramas de ferro já vai estar espalhada nas bordas dessa caixa, ou seja, vai formar a caixa. Então eu digo que o volume dessa caixa, o volume que ela ocupa, equivale a 10.000 ml. É o volume que foi calculado. Bom? Então, sendo assim, quando eu vou dividir 1000 gramas por 10.000 ml, eu vou encontrar
uma densidade, ou a razão, né, desse valor, igual a 0,1 grama para cada ml. Então, observa agora que a quantidade, ou a densidade, para melhor dizer, ela não é mais na casa de um inteiro, né? Ela não foi 1, nem foi 8. Ela está sendo 0,1, ou seja, uma fração de grama para cada 1 ml. Ok? Então, observa que agora eu tenho um volume, uma densidade bem menor em relação à densidade anterior. Antes, no cubo, é 8 gramas para cada ml. Agora nós temos 0,1 grama para cada ml. Ora, a densidade é uma relação muito interessante entre essas duas matérias. Matéria água e matéria ferro. No entanto, se eu calcular em cima do volume ou do espaço que essa matéria ela está ocupando, então eu posso pegar e entender a densidade. Se a água tem 1 grama por ml de densidade, o ferro na forma de cubo tem 8 gramas por ml, que é bem maior do que a água, né? Então, se eu fosse colocar esse cubo de ferro sobre a água, como ele tem uma densidade maior, ele iria afundar, ele vai lá para o fundo, ele desce rapidamente na água. Mas agora nós temos outra situação, nós temos um ferro na forma de caixa, só que agora essa caixa ocupando um grande espaço, mas na parte interna da caixa está oca, não tem nada, está vazia. Então, a densidade calculada que nós fizemos há pouco tempo, ela agora é 0,1 grama por ml. Ou seja, 0,1 grama por ml, nós aprendemos que é um valor bem menor do que 1 grama, não é, gente? Então, 0,1 grama é bem menor do que 1 grama. Então, se eu colocar essa caixa sobre a água, por ter uma densidade muito pequena, essa caixa de ferro, ela nunca irá afundar. Ela vai sempre ficar flutuando na água. Ok? Então, a resposta, porque o navio ele flutua na água, é porque ele é uma grande caixa, né? Ele é uma caixa vazia. Uma grande caixa, na verdade, oca, ou seja, o navio é oco. Se ele é oco, então ele ocupa muito espaço do lado de fora, mas na parte de dentro ele tem pouco espaço ocupado, ou seja, ele é vazio. Ele tem espaço que as pessoas transitam dentro dele, né? Então essa é a explicação pelo qual o navio flutua na água. Ele nunca vai afundar, a não ser que esse navio ficasse cheio de alguma coisa. Se caso acontecesse de abrir um buraco no casco do navio e ele começasse a encher com água, aí sim ele ia pegar e ser preenchido, e aí ele iria afundar, e afundava rapidamente, tá? Então vamos voltar lá onde nós paramos. Então a nossa resposta vai estar o quê? O ferro, ele tem a densidade maior do que a água, mas a água tem uma densidade maior do que a caixa de ferro. Então logo a caixa de ferro vai flutuar, ou seja, o navio vai flutuar por conta dessa densidade menor. Bom, então é isso que explica o fato do navio flutuar e não afundar na água. Bom, então, gente, eu agradeço a atenção que vocês deram, tá? E eu queria pedir a vocês que vocês dessem o like, tá? Clica aí no like, ajuda o canal a crescer, aperta no sininho se você não quiser, para você ter
o acesso às novidades que vão aparecendo no canal, tá? E boas aulas ou bons estudos. Até a próxima.